ler aqui na Nova Versão Internacional e depois vou ler na versão que está aqui no telão, que é a versão de Almeida, Revista Atualizada. Gênesis 3, versículo 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Na outra versão, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deixa sua Bíblia aberta, oremos. Pai, nessa noite nós estamos aqui na tua casa, nós te adoramos com as orações, com os louvores, te adoramos com os dízimos, com as ofertas. E agora, Senhor, nós queremos adorar o Senhor ouvindo a tua palavra. Mas eu te peço agora que o Senhor venha acalmar o coração e a mente de cada um aqui. Pai, que nós possamos nos tranquilizar agora. Nós não sejamos como Marta, que estava inquieta e queria fazer tudo do seu jeito, enquanto Maria escolheu a boa porção e sentou aos pés do Senhor. E mesmo quando Marta falou: Senhor, manda ela vir me ajudar no trabalho de casa, o Senhor falou para ela: Marta, Marta, está muito inquieta com muitas coisas, uma só é necessária. E a sua irmã escolheu a boa parte, e essa boa parte não lhe será tirada. Que essa boa parte não nos seja tirada e nós possamos acalmar nossos corações. O Senhor possa abrir nosso entendimento para a tua palavra e para a profundidade, a grandeza e a magnitude do teu amor por nós. Em nome de Jesus, todo mal cai. O teu Santo Espírito fale através da minha vida e seja o mesmo ensinando e abrindo os olhos e ouvidos para a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Para quem não esteve aqui a semana passada, nós falamos um pouco do amor de Deus. E todos os dias, quando a gente acorda e respira, quando a gente olha para esse céu de Ribeirão Preto, azul, sol a pino, para esse calorão, para essa vida, para esse verde, nós temos a certeza que Deus nos ama. Porque nós falamos a semana passada que em todo o universo o homem ainda não encontrou um lugar que seja parecido com a Terra. E a Terra tem todos os elementos possíveis para gerar a vida como nós conhecemos. E não foi o acaso, porque se fosse o acaso teria em mais lugares. Mas foi porque Deus determinou, e na sua grandeza, do seu poder, Ele nos amou, com a sua sabedoria, com o seu entendimento Ele criou todas as coisas, com o seu poder Ele criou todo o universo, e no final de tudo Ele nos criou, e Ele nos criou a sua imagem, a sua semelhança. Ele tirou da sua própria alma, do seu próprio coração, Ele tirou do seu próprio ser, Ele tirou do seu espírito para nos criar e nos fazer a imagem e semelhança dele. E hoje eu quero falar com você da história de Deus, a história de amor de Deus durante a história, desde o princípio da criação até os nossos dias. Nós sabemos que Deus, Ele nos criou a sua imagem e semelhança. E nós sabemos, meu irmão, minha irmã, que o Senhor Deus, preste atenção, estou vendo que você está disperso, acalme o seu coração, preste atenção, o Senhor quer falar com você. E tantas vezes a gente se acha perdido em meio às lutas, às dificuldades, porque a gente não consegue parar para reconhecer o amor de Deus. Então agora é hora de você parar, se acalma, esquece seu celular, não pega nele, para de olhar a mensagem, esquece, ok? Você está viciado, eu também, ficar pegando o celular e olhando, se acalma agora, amém? E eu quero dizer para você que Deus nos amou de tal maneira que criou todas as coisas. Ele disse no final de tudo, tudo era muito bom. E aí então Ele deu uma ordem para o homem. Ele falou assim, de todas as árvores do jardim você pode comer, mas da árvore do conhecimento
do bem e do mal, você não pode comer. Deus, apesar de ter nos feito e ter feito tudo em perfeição, e Ele não deu nenhum outro mandamento para o homem: não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, não terás outros deuses. Ele não falou nada disso. Você sabe por quê? Porque o homem automaticamente só ia fazer o bem, ele só conhecia o bem, não precisava falar mais nada. A única possibilidade que o homem teria de fazer o mal era se comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, e Deus colocou ali para dar a oportunidade do homem escolher seu próprio caminho. E o amor de Deus é manifesto nas nossas vidas, e o amor de Deus te atraiu e me atraiu e nos trouxe até aqui. E você pode dar glória a Deus por isso. Glória a Deus. Graças a Deus por isso. Mas eu e você podemos escolher o nosso destino, a nossa vida. E ali no jardim do Éden, Deus falou assim: olha, você pode comer de todas as árvores. No meio do jardim eu coloquei 2 árvores diferentes. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma. Mas do lado dela tem a árvore da vida. Eu não sei porque se Adão ou Eva batiam muito bem da cabeça, mas eles não comeram da árvore da vida e comeram da árvore que geraria a morte, porque Deus falou: se você comer dessa morte, certamente morrerás. Mas no original, no hebraico, está morte morrerás. Deus está falando, ó, vai gerar muita morte. Morte espiritual, depois vai gerar morte física, vai gerar morte na sociedade, vai gerar morte na natureza, vai gerar morte em todas as coisas. Por isso, não coma dessa árvore. Mas você sabe a história, e eu também, e nós sabemos da história lá em Gênesis 3, e se você olhar na sua Bíblia, geralmente está lá o capítulo 3, o relato da queda, e aí você vai ver que a serpente foi lá, conversou com a Eva, falou: come da árvore. A mulher comeu, deu para o seu marido que comeu, os olhos dos dois se abriram, viram que eles estavam nus, e Deus foi lá procurar Adão, e Adão estava onde? Escondido. E aí Deus falou: onde você está, Adão? Ó, eu vi os seus passos, ouvi a sua voz e me escondi. Não foi? Sim ou não? E ele falou assim, ó, estava nu e me escondi. Ele falou: mas quem que falou que você estava nu? Você comeu da árvore que eu mandei você não comer? Aí o que o Adão respondeu? A mulher que tu me desse, me deu e eu comi. Já, a síndrome de Adão, desculpa. Se você é uma pessoa que dá desculpa, eu sei que você não é, nem eu, nós sempre vamos jogar a culpa no outro, e de preferência em Deus, porque está jogando a culpa na mulher. A mulher que tu me desse está jogando a culpa em quem? Em Deus. Não assume a culpa. E a gente vê que ele já morreu espiritualmente, o Espírito Santo não estava mais ali. E aí então ele perguntou para a mulher: mulher, você comeu da árvore? E a mulher vai jogar a culpa em quem? Na cobra, na serpente. Ó, a serpente me enganou e eu comi. Ninguém assumiu: ó, eu comi, estava errado. Comi, estou errado. E a serpente não tinha quem jogar a culpa. E aí então, meu irmão, minha irmã, o homem que foi criado por Deus foi mais semelhança, e que no capítulo 2 de Gênesis a Bíblia diz que todos os dias Deus, no cair da tarde, ou seja, no entardecer, quando o sol estava se pondo, Deus ia procurar Adão, ia andar com Adão, ia falar com Adão: Adão, qual o nome que você vai dar para esse animal? Não era Deus que dava o nome do animal, porque Deus havia dado o governo, o domínio, o cuidado da terra para o homem. E aí então ele falava: esse aqui é o grande amigão, ele fica do meu lado, não sai do meu lado, eu vou chamar de cachorro. Esse outro é rápido, eu consigo subir nele, consigo ir a longe distância sem me cansar, vou chamar de cavalo. Esse daqui é uma gracinha, tem grandes orelhas, vou chamar de coelho. E assim era. E Deus foi mais um dia ali conversar com Adão, mas Adão se escondeu. E aí então Deus viu que não era bom que o homem ficasse no jardim, porque ali havia a árvore da vida, e se ele comesse da árvore da vida, iria viver eternamente com pecado. E aí então Deus expulsou o homem do jardim do Éden, do jardim que representava a presença e o poder de Deus ali manifesto na vida dele. E aí então Deus expulsou eles do jardim.
E aí então a morte entrou no mundo, o mal entrou no mundo. Mas o que eu quero dizer para você é que apesar da gente ter pisado na bola, porque eu e você estávamos em Adão, porque nós somos filhos e filhas de Adão, ok? E não adianta jogar a culpa. Como que a gente sabe que a gente estava em Adão? Porque eu e você pecamos. E como que eu sei que eu e você pecamos? Porque você pode ser a pessoa mais rica ou mais pobre, pode ser a pessoa mais boa ou a mais ruim. Todos nós sabemos que nós vamos morrer, porque o salário do pecado é a... Então nós somos filhos e filhas de Adão, nós pecamos. Mas no entanto, Deus, na sua história de amor, e a história do amor tem tudo a ver com o Natal, Ele vai prometer ali um descendente da mulher. Ele vai prometer ali que através da mesma mulher que entrou o pecado no mundo, através do descendente dela, iria trazer a salvação. Gênesis 3,15, Deus fala assim para a serpente: olha, eu vou pôr inimizade, está falando ali serpente, Satanás, o diabo que entrou naquele animal, na cobra. E diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Então entre a descendência, os filhos do maligno, os anticristos que já estão no mundo, e entre o seu descendente, está falando um só, Jesus Cristo. E você ferirá, e ele te ferirá a cabeça, serpente, mas você ferirá o calcanhar. Já dizendo ali para o homem, já dizendo ali para a serpente, que Jesus Cristo iria acabar com o governo da serpente. Porque quando fala de cabeça, e quando a gente entender, a Bíblia foi escrita no Antigo Testamento para o judeu, para o hebreu, quando fala de cabeça, está dizendo do principal, do primeiro, ok? E ali então, enquanto a serpente iria ferir o descendente, aonde? No calcanhar, na parte mais fraca, mais frágil, mas mais significante, ok? O homem começa pela cabeça e termina pelo pé. Então já está dizendo, Deus já programou ali o seu novo plano de amor. Porque eu e você pisamos na bola, Deus planejou um novo plano de amor. Mas nesse novo plano de amor, alguém ia ter que pagar o preço, porque ele seria ferido no seu calcanhar. E o que eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, minha irmã, é que Deus nos ama. Mas esse amor de Deus não anula os outros atributos de Deus. Deus, Ele é eterno, Deus é único, Deus é imutável, Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Posso dizer, e eu coloquei ali 18 atributos de Deus. Mas Deus também é amor e justiça. E não é porque Deus é amor que nós podemos banalizar esse amor. Nós temos que entender que eu e você temos que responder esse amor através da fé, através daquilo que Deus nos ordena a fazer. E se nós não respondermos esse amor, Ele vai continuar nos amando, mas o amor dEle não vai estar conectado comigo e com você. Nós não vamos ter o fruto desse amor nas nossas vidas. Porque a Bíblia diz lá em Isaías 45, 21, Deus diz assim, não existe outro Deus além de mim, eu sou o Deus justo e salvador. O próprio Abraão, quando Deus falou que ia destruir Sodoma e Gomorra, Deus apareceu para Abraão, e Abraão disse assim: não fará justiça o juiz de toda a terra. Deus é amor, Deus é justiça, Deus é juiz. Ele não pode inocentar o culpado e não pode culpar o inocente. E naquele momento em que Adão e Eva escolheram comer da árvore do bem e do mal, eles passaram o domínio, o governo dessa terra para o diabo, para Satanás. E por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Em Lucas 4,6 nós vamos ver isso na tentação de Jesus. Enquanto Jesus estava ali no deserto, Satanás pegou ele, mostrou todos os reinos da terra e falou assim: olha, se você se prostrar e me adorar, dar-te-ei a autoridade, a glória de todos os reinos, porque a mim me foi entregue e eu dou a quem quiser. Jesus não falou que não. Jesus não falou, não, todos os reinos não são teus. Porque naquele momento em que Adão e Eva escolheram desobedecer a Deus, eles entregaram o reinado desse mundo para Satanás. O próprio Jesus diz em João 14,30 que ele já tinha falado muito com eles, mas que ele não tinha nada a ver com o príncipe desse mundo, e que ele nada tinha com ele. O apóstolo Paulo vai chamar diabo e Satanás de Deus desse século, que cegou o entendimento dos incrédulos.
E que eu quero te dizer no meio disso tudo? O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. E Ele derramou sobre nós o seu amor. Só que nós temos que levar esse amor a sério. Porque esse amor não anula a justiça dele. Um atributo de Deus não anula o outro. E nós não podemos brincar com o amor de Deus. Deus, no seu relato da criação, no sexto dia, Ele vai dizer que tudo era muito bom. E apesar de tudo ser muito bom, depois a morte entrou, a dor entrou. Deus falou para a mulher: multiplicarei os seus sofrimentos na gravidez. E por isso que mulher, você sofre, principalmente no parto. E dizem que a dor do parto é uma dor que não dá para se mensurar, e que homem não aguentaria. Amém, mulher? Mas Deus também falou para Adão: olha, Adão, por causa que você me desobedeceu, maldita é a terra. Em fadigas você obterá o sustento durante todos os dias da sua vida. No suor do seu rosto comerás o teu pão, até que torne a terra, pois dela foi tirado, e voltará ao pó, porque ao pó você vai voltar. Nós temos que entender que o amor de Deus não anula a consequência, a responsabilidade desse amor, se nós não respondemos ao amor dele pela fé. Não com medo, mas entendendo que assim como um fabricante que fez a sua televisão que você tem na sua casa, a geladeira, e colocou um manual de instrução e falou assim, não coloque na voltagem errada. Se você colocar essa TV 110, 220, o que vai acontecer? Vai queimar. Mas aí a gente compra o nosso celular e geralmente os carregadores são bivolts. A gente não se preocupa se é 110 ou 220. Mas a gente sabe que é melhor esperar a bateria até estar no fim, quase descarregando, para recarregar, senão vai viciar a bateria. E se você olhar lá no manual vai estar escrito isso. Tá certo? Então Deus que nos criou, Ele nos criou de uma forma e de um jeito para nós vivermos. E se nós não vivermos de acordo com o que Ele disse, o que vai acontecer com nós? Nós vamos sofrer. Nós vamos sofrer não porque Deus quer que a gente sofra. Deus vai continuar nos amando, mas nós não estamos respondendo a esse amor da maneira que nós deveríamos responder. E aí nós estamos, na verdade, desconectados desse amor. E aí nós sofremos. E por isso, eu quero te dizer, nessa noite, vários exemplos de pessoas e de tempos, desde o princípio da Bíblia, dessa história de amor, desse novo plano de Deus através de um descendente, através de um redentor, através do Salvador, através do que nós conhecemos hoje como Cristo, como os judeus conheciam e conhecem e procuram até hoje como Messias. Essa história de amor se passou pelos séculos. Essa história de amor passou por Noé. E logo depois você vai virando a Bíblia. Se você começar a ler a Bíblia no ano que vem, e logo no 6º capítulo você vai ver que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Deus tinha falado que tudo era muito bom, mas porque a maldade do homem se cresceu de tal maneira, Ele disse assim, o meu Espírito Santo não mais vai ficar com o homem, porque ele é carnal, vou diminuir os dias dele para 120 dias, porque o homem vivia bastante. Você vai ver 700 anos, 800 anos, 900 anos, porque na verdade Deus tinha criado o homem para não morrer. E aí quando entrou a morte, vamos dizer assim, até se adaptar, mas o homem vivia tanto e a sua maldade crescia cada vez mais. E aí Deus viu que a maldade do homem era tão ruim, que no seu coração, no seu pensamento do seu coração, na sua intenção do seu coração, era mal em todo o tempo, em tudo que fazia. E aí então Deus vai dizer assim, me arrependo de ter feito o homem. E isso pesou no coração de Deus. E no versículo 7 do capítulo 6 de Gênesis, o Senhor vai dizer assim, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. A corrupção do homem foi tão grande que passou também para os animais, porque o mundo foi dado ao maligno, e toda a criação foi, meu irmão, minha irmã, de alguma forma atingida pelo nosso pecado. E é por isso que em Romanos 8 vai dizer que toda a criação geme pela manifestação dos filhos e das filhas de Deus. Mas o versículo 8 vai dizer assim, porém Noé achou graça
diante do Senhor. No meio de uma geração inteira, meu irmão, de milhares e milhares de pessoas que existiam no mundo, um homem não falou da sua mulher, não falou dos seus filhos, falou: um homem achou graça, um homem achou a misericórdia, um homem respondeu ao amor de Deus na mesma altura, e aí por isso ele achou graça. E aí Deus vai dizer assim de Noé: homem justo e íntegro no meio de uma geração corrupta, mostrando para mim e para você, meu irmão, por mais que a gente veja, e a gente sabe, eu já disse isso na semana passada, lá em Mateus 24:12, que nos últimos dias o amor esfriaria, e o próprio Jesus alerta a igreja de Éfeso, que voltaste da onde havia caído, que havia abandonado o primeiro amor. Nós temos que entender que nós temos que olhar para a Bíblia e ver exemplos para nós seguirmos. Vemos o exemplo de Noé, e eu e você nos damos a desculpa: mas ele faz isso, ela faz aquilo. Nós temos que ser achados justos e íntegros. Nós temos que responder ao amor de Deus da mesma altura. E porque ele respondeu ao amor de Deus da mesma altura, a sua mulher, seus filhos e suas noras foram salvas no dilúvio. E aí Deus pode continuar o seu plano, porque Deus havia prometido, presta atenção, Deus precisava só de um casal, e ele encontrou um só, porque ele havia prometido para Eva que através do descendente dela iria trazer o Salvador. Presta atenção, a minha ação e a sua ação permite com que Deus, com que Jesus venha agir na nossa geração e nas gerações que virão. Olha quanto que é profundo isso. Havia apenas um homem. A sua mulher não é dita, seus filhos não são ditos, mas ele só foi dito. E por causa dele, Deus continuou a sua história de amor. Porque o mal sempre vai contribuir para destruir os filhos da mulher. Quem que é filho de mulher aqui? Por isso que só existe casal homem e mulher. Porque outro tipo de casal não gera vida. É terrível, é maligno, é destrutivo. Acaba com uma raça. Porque é o plano do inimigo destruir a família, destruir os descendentes da mulher. Mas sobrou um casal, e Deus só precisa de um. Só precisa de alguém que esteja disponível, que responda ao seu amor. Você está pronto para responder ao amor de Deus no meio de uma geração corrupta, meu irmão, minha irmã? Você está pronto para ser um homem justo e íntegro? A ponto de Deus, quando Ele fala na Bíblia, olha só, Ele fala assim para Jeremias: se Noé aparecer para mim, se Daniel aparecer para mim, interceder por esse povo, eu não vou ouvir. Mas por amor deles, eu os ouvirei e salvaria a eles, no meio dessa geração corrupta. Será que você pode ser que nem como Deus fala de Noé, como Deus fala de Jó, como Deus fala de Daniel na Bíblia? Quando hoje apareceu para Daniel, falou: você é muito amado. A história de Deus continua mostrando o seu amor nas gerações, e vão passando as gerações, e aí a gente chega em Gênesis 12, e ali em Gênesis 12 nós vemos a história do amor de Deus que passou por Abraão. Ora, Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da terra dos teus pais, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei, e engrandecerei o seu nome, você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e aí por fim em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando eu olho para Abraão, eu vejo assim: Deus nos ama, Deus tem um plano para a nossa vida, e é Ele que vai nos engrandecer, não é você e eu que temos que buscar por sucesso. E por isso que muitas pessoas estão morrendo, porque elas buscam por um sucesso alcançada pelo seu próprio poder. Mas Deus está falando assim: eu que vou engrandecer o seu nome. E Ele faz uma promessa de uma grande nação saindo de Abrão. Aqui ele ainda é chamado de Abraão, para depois ser chamado de Abraão por Deus. Deus vai mudar o nome dele, que significa pai de multidões. E Deus dá uma promessa de uma grande nação para um homem de 75 anos e para sua esposa de 65. E cumpre a sua promessa 25 anos depois, quando ele tem 100 anos e a sua mulher tem 90. E aquela mulher, Sara, que muda o seu nome, Deus também muda o nome de Sarai para Sara.
vai ter apenas um filho com Abraão. Deus só precisa de um. Deus precisa do pouco para realizar o grande, porque Ele diz que na nossa fraqueza, Ele se faz forte através de nós. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A minha graça te basta. Mas Abraão teve que ter fé. Abraão teve que obedecer a Deus. Deus não prometeu para ele uma Land Rover. Deus não prometeu um GPS. Deus não deu arma. Deus não deu bazuca. Deus não deu exército para ele sair daquela terra, para a terra que ele iria mostrar, para ele sair ali da Babilônia, para ele sair de Ur dos Caldeus e ir para a Palestina. Talvez Deus tenha chamado outras pessoas, como a gente sabe a história do pai de Abraão, que tentou sair de Ur dos Caldeus, mas não saiu. E eu e você nascemos para vencer a geração passada que não conseguiram fazer aquilo que nós vemos que é errado. Nós temos que aprender com os nossos pais as coisas boas, as coisas ruins. Nós temos que olhar para não repetir os mesmos erros, porque errar uma vez é humano, e duas vezes então para que repetir os mesmos erros? Através dele Deus prometeu, através de Isaac Deus prometeu: eu vou cumprir o meu plano de amor, para depois passar mais umas gerações, e aí a história de Deus ser transformada, de um, de dois, para um que virou uma nação, para um homem que era chamado de enganador, Jacó, e que Deus mudou o nome dele quando ele teve encontro com ele em Peniel, para Israel, que significa príncipe de Deus. E aí então, a partir dessa história de amor que chega agora a Israel, Israel se torna um estado, uma nação, que nós conhecemos também como judeus. E aí então essa história de amor vai passar por esse povo que Deus tira com poderosa mão do Egito, passa com os pés enxutos no meio do mar Vermelho e leva para a terra prometida. Esse povo que ele escolhe andar junto com esse povo. Esse povo que nós vemos em Romanos 11, 26, que ele diz assim: virá de Sião. Quando a Bíblia diz Sião, está falando de Jerusalém. Virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Jacó é Israel. O próprio Jesus vai dizer assim em João 4, 22, porque a salvação vem dos judeus. E o apóstolo Paulo, que era israelita, que era fariseu, vai dizer assim: olha, o meu povo, os meus irmãos, são israelitas, pertence a eles a adoração e também a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo segundo a carne. A história de amor passou por um povo. Ele precisava de um povo santo para, através desse povo santo, trazer a semente da mulher, o descendente da mulher, o libertador que iria trazer o amor de Deus, e o novo céu e a nova terra, que ele vai cumprir no seu tempo, e escrever uma nova história com aqueles seres humanos que responderam pela fé ao amor dele. E se eu e você estamos ouvindo, é porque Deus está dando a oportunidade para nós dizermos sim, sim, sim. Essa história de amor vai passar, vai chegar a Davi. A história de amor passou por Davi, e Davi, que era um pastor de ovelhas, alguns estudiosos dizem que ele era fruto de uma infidelidade de Jessé, do seu casamento, e por isso que ele não foi chamado ali quando Samuel foi ungir um dos filhos de Jessé, e Samuel pensou que ia ungir os filhos grandes e fortes de Jessé. Passam 7 filhos, diz não é nenhum deles, e aí tem que chamar Davi. Então Davi vem, baixo, ruivo, franzino, e aí então Deus fala para Samuel: olha, eu não vejo aparência, eu vejo coração, unja esse, porque foi esse que eu escolhi. Esse Davi que já estava em Sião, já estava em Jerusalém, construiu ali a sua casa, um grande palácio, e aí Deus habitava através da arca de Deus numa tenda do lado da casa dele. Ele vai dizer assim: como que eu posso viver no grande palácio enquanto Deus está numa tenda? E ele decidiu construir uma casa para Deus. Só que Deus falou: você não vai construir esse templo, vai ser o seu filho, porque você tem muito sangue nas suas mãos. Mas Deus faz uma promessa para ele no versículo 16 de Samuel, 2 Samuel 7: porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre.
diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Deus está mostrando ali, está dando sinais de como seria o descendente. Sinais que a gente pode ver que atestam e que validam algo como verdadeiro. Ele teria que ser descendente de Noé, ele teria que ser descendente de Abraão, ele teria que ser descendente de Israel e ele teria que ser descendente de Davi. Mas sempre, meu irmão, Satanás, o inimigo, sempre vão tentar destruir o plano de Deus. E por isso que quando a mãe de Moisés estava grávida, Joquebede, o faraó mandou matar todos os meninos até 2 anos, porque eles temiam, o Satanás temia que mais uma vez fosse o libertador, o filho da mulher. E por isso que sempre vão perseguir o povo judeu para tentar exterminá-lo, porque a salvação vem dos judeus e daquele que é descendente de Davi. Meu irmão, no meio de todo esse amor que Deus nos amou, e amou todas essas gerações que passaram, eu quero dizer para você nessa noite, que esse amor agora chegou para mim e para você. Vamos abrir a Bíblia em Atos capítulo 15. E vamos ler a partir do versículo 16. Atos 15, a partir do 16. Jesus vem, Jesus morre, Jesus ressuscita, Jesus envia o Espírito Santo, a igreja começa a crescer. E aí então Paulo e Barnabé começam a pregar a palavra de Deus não só para os judeus, mas para os gentios, como exemplo de Pedro na casa de Cornélio. E os gentios começam a aceitar a mensagem do Evangelho. Mas aí os judeus acham que eles têm que guardar toda a lei, que nem Moisés, tem que se tornar judeus para serem salvos. E ali então eles têm um concílio em Jerusalém, o irmão do Senhor Jesus, Tiago, que era uma das colunas, um dos presbíteros da igreja, vai então citar o texto de Amós, para dizer se nós gentios teríamos que guardar também a lei do Antigo Testamento. Ali no versículo 16 diz assim: depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e as restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas, conhecidas desde os tempos antigos. Deus está falando assim, que além de restabelecer a tenda caída de Davi, que é aquele lugar de adoração que tinha do lado do templo, do lado da casa de Davi, antes de ser construído o templo, queria restabelecer o reinado de Davi, e que ele iria também salvar um outro povo, o restante dos homens, os gentios, os não-judeus. A história de amor que passou por Abraão, presta atenção, passou por Noé, passou por Abraão, passou por Israel, passou pelos judeus, passou pelo Davi, passou por todos esses para que gerasse Jesus, e para que depois alcançasse a nós, eu e você. Essa história de amor agora chegou para mim e para você, porque Deus não faz acepção de pessoas e porque Deus ama todo o mundo. Mas nessa noite eu quero te alertar, e quero me alertar, nos alertar. Nós não podemos menosprezar esse amor. Nós não podemos responder esse amor que eu disse para você a semana passada, que Deus nos amou com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, todas as suas forças. Nós não podemos responder esse amor senão com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. Nós não podemos brincar com o amor de Deus. Por quê? Porque a Bíblia vai nos dar exemplos. Olha só, 2 Pedro, pode passar mesmo, 2 Pedro 2,5, olha só, o amor e a justiça de Deus passaram pelo mundo antigo, pelo mundo da época de Noé, e olha o que Pedro vai dizer: e não poupou o mundo antigo. Deus não poupou o mundo antigo por causa das suas iniquidades, apesar do seu amor, mas
preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. O amor de Deus passou pelo mundo antigo, mas no entanto só 8 pessoas foram salvas. 8 pessoas foram salvas. Os homens viviam até 1000 anos. Já havia passado cerca de 1000 e poucos anos da existência do ser humano quando veio o dilúvio. E só 8 pessoas foram salvas. Só 8 pessoas responderam ao amor de Deus. Na verdade, quem respondeu foi Noé, e os outros vieram de brinde. Judas, irmão do Senhor Jesus, vai dizer ali na sua carta, antes de Apocalipse, ele vai dizer assim, que o Senhor, tendo libertado o povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Ele está dizendo que Israel, aquele povo que ele tirou do Egito, os hebreus, que ele tirou com poderosa mão, com sinais, prodígios e maravilhas, com as 10 maravilhas, eles não creram, eles duvidaram, e com exceção de Josué e Caleb, ninguém que tinha acima de 20 anos entrou na terra prometida, mas morreu no deserto, porque não creram, porque não responderam ao amor de Deus com a fé. Ele vai continuar dizendo no versículo 6, e aos anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas e algemas eternas, para o juízo do grande dia. Até os anjos, quando Deus criou os anjos, criou todos os anjos santos, perfeitos. Mas um terço dos anjos se revoltou junto com Satanás contra Deus. E alguns desses grandes anjos foram presos por Deus, estão presos em algemas eternas e reservados para o grande juízo. Deus não poupou, por mais que Ele amou os anjos, por mais que Ele amou o mundo antigo, por mais que Ele amou Israel, eles não responderam ao amor de Deus, porque Jesus diz assim, aquele que me ama guarda as minhas palavras. Se eu desobedeço, eu não amo. Se eu desobedeço, na verdade eu não tenho fé, só sei. A Bíblia diz, Tiago diz assim, vocês creem que existe um só Deus? Até os demônios creem e tremem. Até os demônios, quando Jesus expulsava demônios, eles diziam assim, tu és o Santo de Deus. O que temos contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eles confessavam Jesus, mas não são salvos. Porque não basta só uma confissão de boca, tem que crer com o coração. E quando crê com o coração, responde pela fé, responde pela obediência, responde pelo amor. E vai continuar no versículo 7. Como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, que havendo entregado-se à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postos para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, nós sabemos a história de Sodoma e Gomorra, que o próprio Deus enviou fogo dos céus, a não ser salvou Ló e a sua família, salvou daquela cidade, pois só foi encontrado um justo, que era Ló. Mais uma vez, a mulher dele não é citada, tanto é que a mulher olha para trás e se torna salva, e o anjo mandou não olhar para trás, os 2 anjos ela olhou, e as 2 filhas de Ló são salvas. O que eu estou querendo dizer? Todas essas pessoas, todas essas gerações, Deus amou. Noé era pregador da justiça, dizem que ele demorou 100 anos para construir a arca, e ele ficou 100 anos falando para o povo se arrepender e mudar, e eles não deram ouvidos para Noé. E é por isso que Jesus vai dizer, assim como nos dias de Noé, os homens se davam casamento, os homens trabalhavam, faziam suas coisas, assim será a vinda do Filho do Homem. Quando ninguém esperar, estarão 2 no campo, um será tirado e outro ficará. Estarão 2 numa cama, um ficará e o outro será tirado. Ué, Deus não amou os 2, Deus não amou todo mundo, e por que só alguns são salvos? Por que Deus vai dizer assim que grande, espaçoso é o caminho e a porta da perdição, são muitos que passam? É fácil se perder, é fácil andar no seu próprio caminho, mas se eu e você escolhemos o nosso próprio caminho, vamos morrer. Mas Jesus fala assim, apertado é a porta, estreito é o caminho que conduz à vida, e são poucos os que passam por ela. Então o apóstolo Paulo vai dizer assim para os romanos, que são gentios, não judeus, ele vai escrever assim para eles, vai dizer, e vai dar um exemplo. Eu não sei se você aqui já plantou
Alguém aqui já plantou, já viu uma plantação? Aqui no Brasil principalmente existe isso com parreira, com vinha, onde a gente tira a uva. E quando você quer uma uva gostosa, para fazer suco, para fazer vinho ou para comer, para aquela videira ficar mais forte, o que eles fazem? Eles enxertam, eles esperam uma crescer, eles plantam uma de uma espécie, deixam ela crescer um pouco, depois cortam, enxertam uma outra espécie dentro dela, e aí ela cresce mais forte. Eu nunca fiz isso, eu só vi e pesquisei, porque eu já preguei aqui sobre a vinha, já preguei aqui. Amém? E aqui o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha só, ele vai dar o exemplo da oliveira. A oliveira é onde a gente tira o quê? Do que a gente tira a oliveira? O azeite. A gente tira o quê? A azeitona. Ok? Ele vai dizer assim, ó, a oliveira de Deus é Israel. Só que Israel não creu no Messias. Rejeitou Jesus Cristo. Rejeitou o amor de Deus. O que aconteceu? Israel foi cortada. E aí então eu e você, ele não, porque ele é israelita, mas vocês que são gentios, Deus enxertou no lugar, colocou uma oliveira no lugar, tirou a oliveira brava e colocou nós. E ele vai dizer assim, a partir do versículo 22, considerar, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os caídos severidade, mas para contigo a bondade, se nela permaneceres. De outra sorte, tu também serás tirado, será cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Pois Deus é poderoso para enxertar de novo. Pois se foste cortado que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. O que ele está dizendo? Olha só, presta atenção. Deus nos enxertou e nos colocou no lugar de Israel. Nós somos agora Israel de Deus. Nós fomos enxertados no lugar deles. Mas se nós não cremos, e é isso que ele vai dizer no capítulo 11, que nós vamos permanecer no nosso lugar pela fé, e a fé sem obras é morta, nós vamos ser cortados. E se Israel crer, vai ser colocado de volta. Então nós, não sendo aqueles que fomos escolhidos, vamos tomar cuidado, vamos responder esse amor de Deus da mesma altura. Por isso eu quero orar com você e por você, porque nessa noite, mais uma vez, o amor de Deus nos atraiu para esse lugar, para ouvirmos, para meditarmos na palavra de Deus, para sermos, a Bíblia diz que a profecia serve para quê? Para exortar, para corrigir, para encorajar. Deus está mostrando que Ele deu tudo por nós. Tudo. E quando nós pisamos na bola, Ele consertou tudo. E Ele pagou um alto preço. E agora? Agora eu e você temos que responder esse amor. As pessoas que estão lá fora não têm como escolher esse amor. Porque o livre-arbítrio original do Jardim do Éden não existe mais. A pessoa não tem como levantar e falar assim, nossa, eu preciso de Deus, preciso de Jesus, preciso ser salva. Ela não tem como ela cair em si, se ela não ouvir a palavra de Deus. Porque Jesus falou que quem comete pecado é escravo do pecado. Mas eu e você, pelo novo nascimento, e porque nós estamos ouvindo a palavra de Deus, agora nós podemos escolher sermos escravos de novo, ou escravo do pecado, ou escravo da justiça. Escravo do pecado para a morte, escravo da justiça para a vida e vida eterna. E aí o amor de Deus flui no nosso interior. Mais do que ouvir, nós precisamos conhecer esse amor, experimentar. E quanto de nós já experimentamos? Eu quero orar com você. Eu quero convidar você a fechar seus olhos, a abaixar sua cabeça. O Espírito Santo está aqui. E há de mostrar para cada um de nós aquilo que nós temos falhado como igreja, como filhos e filhas. Que nós abandonamos o primeiro amor. O que tem faltado em nós para nós respondermos na mesma altura esse amor que Ele nos amou de tal maneira, que é um amor furioso, que nos busca, que nos cerca por todos os lugares,
Eu conheço várias histórias de pessoas desviadas, que Deus vai buscar. A pessoa fala assim, pô, nem desviar eu consigo, porque Deus vem atrás de mim. É esse Deus que nos atraiu, que nos trouxe aqui, que nos deu uma nova oportunidade para nós todos os dias, porque se nós acordamos é porque as misericórdias de Deus se renovaram e nós não fomos consumidos. Mas Deus está me chamando a mim e você para responder esse amor. E está falando com você agora aquilo que eu e você nós temos que mudar, naquilo que nós temos que confessar, porque arrependimento não tem como ter fé sem arrependimento. Eu tenho que reconhecer que está errado, eu tenho que confessar o meu erro, eu tenho que dizer que não consigo, eu tenho que pedir a ajuda de Deus, eu tenho que falar, Deus, qual é a sua vontade, fazer que nem Jesus, ali no jardim do Getsemane, ele orou como homem, Senhor, eu não quero, mas contudo seja feita a tua vontade. A gente tem que ser sincero, que aí Deus vai agir, e nós vamos conseguir, e nós vamos vencer, porque nós nos submetemos ao seu amor. Coloque a mão no seu coração. Pai, nessa noite nós precisamos ser curados, nós precisamos ser libertos, nós precisamos ser restaurados na grandeza do teu amor. O Senhor continua nos amando, nós somos a coroa da tua criação, e nós conhecemos o amor de Deus, porque nós não somos chamados de criaturas, e nós não somos feitos apenas criaturas, mas nós somos chamados de filhos e filhas de Deus. Oh Senhor, oh Pai, quão maravilhoso o Senhor é. Todas as coisas, Senhor, o Senhor fez por nossa causa. O Senhor nos colocou no centro. O Senhor fez todo o universo. O Senhor fez todas as coisas, e depois de nós termos errado, pisado na bola, o Senhor ainda consertou todas as coisas e pagou um alto preço. Preço de sangue, preço de cruz, preço de morte, preço de humilhação. E nós estamos aqui nessa noite pedindo perdão, Senhor. Reconhecemos que nós não temos respondido esse amor da mesma forma que o Senhor nos amou. Queremos te amar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, todo o nosso entendimento, todas as nossas forças. Queremos nos voltar a Ti, queremos morrer pelo Teu nome, queremos não ter outra coisa para ser dos nossos lábios, senão o nosso amor para com Teu Filho. Falar para os outros desesperadamente que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Senhor, que só Jesus salva e que o Senhor ama a todos, e que o Senhor nos amou com grande amor. Que isso esteja no nosso coração, que isso esteja nos nossos lábios, que isso esteja ardendo, e que o Senhor nos ajude a mudar, Senhor. Nos ajude a mudar. Nós precisamos, Senhor, de Ti. Tem misericórdia de nós. Nós reconhecemos o nosso erro e pedimos perdão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome